Até hoje, o nosso querido Isagi Oichi já disputou contra diversos jogadores incríveis, incluindo as grandes lendas do futebol, como Cristiano Ronaldo e Neymar. Então, hoje eu vou estar trazendo para vocês um dos maiores embates de todo o Blue Lock até hoje. Um embate onde Isagi lutou contra o maior jogador europeu do século XX, o atacante neerlandês chamado de Johan Cruyff, ou Mark Snuff no mangá. E agora, em ritmo de reencontro, Isagi nessa partida também enfrenta um dos seus maiores rivais desde os primórdios do Blue Lock, o tão amado rei do futebol, Barou Shouei. Então, sejam muito bem-vindos, peguem a sua pipoca e aproveitem a partida da Bastard Mountain versus a Ubers. Tudo começa com a reação dos telespectadores aos 11 iniciais, com todo mundo ansioso para ver os seus respectivos jogadores preferidos. E aqui a gente já sabe quem vai crescer sendo psicopata, né? Porque gostar do Ness é pior que bater em cachorro debilitado. Em seguida, nós temos mais uma vez aquela clássica página dos jogadores da Bastard e o Noa anunciando todos os 11 titulares. Primeiro, no gol, Gagamaru Gin. Na zaga, Menser e Birkenstock. Na lateral direita, Kurona Hanzi. E na lateral esquerda, Yukimiya Kenyo, a talvez chave para esse jogo, Right Dingo no meio de campo. Já que durante os treinos em termos de mano a mano, ganho no 1 contra 1, defensivo e físico, você foi o que mostrou os melhores números. Use essas habilidades para se tornar o coração do time e a base para a defesa. Pausa para a reação de felicidade genuína do Right. A seguir temos Ness como meia central, Green como meia esquerda, Isagi Oichi na meia direita, Kunigami Rensuke na direita e Kaiser na esquerda, ambos no ataque. A formação inicial na qual jogaremos será a formação 4-4-2. Nosso adversário hoje é o time italiano Ubers. Tradicionalmente eles são um time defensivo bem forte, e o mestre deles, chamado Mark Snuff, é um estrategista nato. Então, se preparem para enfrentar um time inteligente e criativo. Esperem que eles usem diversas contramedidas para destruir vocês. E Kaiser e Isagi, nossos dois jogadores chaves no ataque, eu vou resumir pra vocês. Quem conseguir destruir a defesa dos Ubers será o rei deste time. E após o Noah jogar esse verde pro Isagi e o Kaiser se matarem mais do que eles já se matam em campo, Right pergunta a Noah se ele queria que ele protegesse os dois príncipes enquanto os mesmos brigavam pelo trono, com Noah perguntando se havia algum problema nisso. E o Right prontamente dizendo que não havia nenhum problema, já que ele iria acabar com todo mundo no meio de campo. Então, aqueles dois príncipezinhos deveriam dar um jeito de se entenderem enquanto ele faz isso. Enfim, depois das encaradas dos dois príncipes, Noah volta a comentar e diz que a chave para acabar com um time tão defensivo quanto os dos Ubers era a habilidade de vencer no mano a mano, afirmando que essa habilidade de mano a mano iria ser testada nesse jogo, puxando um pouco a orelha de Kaiser e dizendo para ele não ficar tão obcecado com o Isagi, já que ele não iria mais tolerar nenhuma das jogadas irracionais e ilógicas dele. E após Kaiser cagar por esse aviso, Noah diz que agora era a hora de Isagi testar sua nova teoria, já que se ele se dizia ser um atacante, ele precisava provar isso marcando gols, com Isagi confirmando e a gente finalmente indo para a hora do show. Mas, enquanto os jogadores da Bastard iam para o campo, Kaiser diz para Isagi lembrar da aposta que eles haviam feito, a aposta de quem mais faria gols naquela partida, mandando ele não fugir, com Isagi dizendo que aquilo também valia pro príncipezinho de merda. Mas, agora finalmente nós vemos todos os jogadores da Ubers em campo, com um estilo de jogo minimamente bizarro, um 3-5-1. Em breve vocês vão entender. Em seguida temos alguns jogadores mandando seus papos, com Aiko cumprimentando os cachorrinhos alemães, Nico relembrando Isagi da revanche que eles teriam, Ariu Chupei todo embelezado e Sendou dizendo pra não esquecerem dele. E em seguida temos o Satanás encarnado, Barou chamando Isagi perna de pau e indo em direção ao mesmo e largando uma cabeçada nele, como quem não quer nada, e dizendo que não conseguia parar de salivar por pensar que já podia devorá-lo. Essa cena fica cada vez mais gay cada vez que eu leio, puta merda. Depois disso, os dois bocós ficam sentindo dor na cabeça e o Isagi pergunta qual era daquele cabelo, dizendo que ele não podia pintar o cabelo de vermelho só porque ele valia 100 milhões. Mas o Barou fica puto e diz que ele fez pra comemorar os 100 milhões. E o Isagi não pode falar nada, já que ele só vale uns 50 milhõezinhos. Com as três musas dizendo que ajudaram o Barou e o Aiko, que já gostava de zoar com a cara do Barou, começa a dizer que o Barou disse que ele precisava se destacar antes de enfrentar o Isagi. E os outros dois otários aí acompanham, dizendo que ele parecia uma princesa antes de um encontro. O foda é que o Aiko mete pé e só sobra pros dois bestas lá. E falando no Aiko, o mesmo chama o Isagi e diz que aqueles que sentarão no trono do Blue Lock com certeza serão os Ubers. Mas o Isagi não dá pra trás e manda eles virem com tudo. Em seguida temos aquele gordo calvo tentando babar a bola do Ego, levando alguns brinquedos pra eles venderem. Mas o Ego dá o maior tapão neles e recusa a oferta, perguntando se ele realmente foi até ali só pra
para isso. Mas o Buratsuta pergunta se Ego não havia se esquecido da promessa que ele havia feito quando aprovou o BLTV, com o Ego dizendo que não e mandando ele vazar. E o Gordão pesa a vibe dizendo que tudo bem, já que futebol era apenas um negócio. Daí então, finalmente a hora tão esperada iria começar. A grande partida da Basta de Manchen versus a Ubers, com o narrador dizendo: será que o homem dos 100 milhões de ien vai ficar descontrolado depois de ter marcado 3 gols seguidos no último jogo? Será que o Sr. Blue Lock Sagihoichi conseguirá marcar o seu primeiro gol na liga? Ou será que Kaiser vai passar por cima de todos com seu devastador Kaiser Impact? Nesse exato momento, o mundo está segurando fôlego até o relógio marcar o início do jogo. Em seguida temos Isagi, que diz saber o que fazer e que agora ele precisava fazer a sua teoria testada em treinos funcionar em um jogo de verdade, começando finalmente o jogo com Sagihoichi utilizando sua Metavision em 100% desde o início. O jogo começa com Kaiser, que toca a bola para Ness, que apesar de serem marcados por Sendou e Figurante, continuam com seus toques leves, nos mostrando a reação de Isagi para toda aquela destreza de Kaiser contra o seu marcador. Porém, após Kaiser passar por ele, o mesmo via que em sua frente ainda tinham mais 3 jogadores, e após a provocação de Nico, Kaiser toca a bola para o lado onde estava Ness. Porém, Ness deixava a bola passar para Green, que recebia a bola e tocava de forma curvada no ar para Ness, que acabara de acelerar como uma bala para a grande área dos Ubers. Porém, a bola que parecia ir para Ness, na verdade, ia para Kaiser, que apesar de ser marcado por Nico, ainda assim ia de encontro com a bola de uma forma ridiculamente calculada. Porém, o defensor dos 11 melhores jogadores da nova geração aparecia com um drip ridículo, enquanto ansiava pelo valor que Kaiser tinha, nos apresentando agora de forma definitiva enquanto roubava a bola, Dom Lorenzo, o devorador de Ais. Após isso, Kaiser manda Lorenzo parar de rir, já que toda vez que ele olhava com aqueles dentes nojentos, ele se irritava. Mas Lorenzo diz que caso ele acabasse com Kaiser, o mesmo valeria mais que 300 milhões. Mas Kaiser corta ele e diz que ele sempre foi esse tubarão ganancioso que acha que todos são mercadoria, com o próprio Lorenzo concordando e citando a frase: não tem nada nesse mundo que dinheiro não compre. E logo em seguida começando a apontar para os jogadores e dizer os seus respectivos valores. E após a análise, o mesmo diz que era hora dos Ubers devorarem todos eles, perguntando se eles estavam prontos para o contra-ataque, preparando um passe longo, mas com Kunigami entrando em seu caminho e recebendo um olé todo esquisito do Molengo, que após o drible se encontra com Wright, que o desafia para um duelo. Mas esse esquisito joga o Wright pra bosta e começa a se mexer mais esquisito que antes. Para resumir, ele move a parte superior do corpo na direção oposta à parte inferior. Após deixar Wright para trás, Lorenzo avança e toca para Sendou, que faz um toque pro camisa 4, que toca mais uma vez para Lorenzo, com Igaguri vendo aquilo e se desesperando, mas o gêniozinho Hiyori diz que o mais assustador não era o Lorenzo, o mais assustador era que os Ubers conseguiam pressionar de forma constante enquanto reduziam a quantidade de jogadores inimigos, com o Lorenzo só esperando algum ataque na linha de fundo, já que assim que o Lorenzo tocasse na bola, Nico, que antes era o responsável pela pressão, tinha sua posição trocada com a do próprio Lorenzo. Resumindo, era um sistema flexível onde Nico voltaria para jogar como zagueiro e Lorenzo começaria a participar do ataque. Resumo esse só visto pelo Hiyori no banco, tal qual Isagi via o jogo da Bastard versus a Baixa. Enfim, após isso, vemos que Lorenzo estava avançando contra 3 jogadores da Bastard, com o mesmo se preparando para chutar. Na verdade, não, ele fazia uma finta e passava por cima de Mensa, enquanto dizia o seu valor. Porém, Hiyori era o único que percebia algo errado, já que logo em seguida, Lorenzo pulava e tocava a bola para um lugar que de primeira parecia não ter ninguém, mas logo em seguida, vimos a aura de um leão. No caso, o Rei Barou Shouei, que aparecia em direção à bola como um monstro absurdo que era, porém, enquanto a bola ia lentamente para Barou, outra pessoa aparecia como um monstro ainda maior. E essa pessoa era Sagihoichi, que recebia a bola com o pé e fazia um retorno enquanto dizia para o Rei Renascido que ele ficaria com a bola daquela vez. Em seguida, Isagi avança mais ainda enquanto pensava em tudo o que o seu corpo estava sendo capaz de fazer, percebendo que agora ele era capaz de acompanhar melhor seu raciocínio, indo para cima com tudo dessa vez e tocando para Kurona, que recebia a bola de forma limpa, com os dois avançando como monstros com passes quase perfeitos. Mas, enquanto Isagi avançava, Yukimiya vinha e tentava pegar a bola jogando mesmo para trás. Porém, Isagi trava a bola no chão e faz Yukimiya se chocar com o camisa 5 da Ubers, cortando para o lado e passando reto como se não fosse nada. Mas, dessa vez, víamos Kaiser, que observava Isagi indo pro gol. Mas Lorenzo não largava do pé dele e jogava o corpo no mesmo, impedindo qualquer jogada de Kaiser.
E agora, víamos que os jogadores da Bastard estavam quase na grande área dos Ubers, consequentemente fazendo com que Nico e o seu time pense de forma rápida e decidam se juntar no meio para fazer Isagi e Kurona desacelerarem o seu ataque devido à pressão. Porém, os dois decidem avançar mais ainda apesar de terem aqueles 3 monstros na defesa, com Isagi tocando a bola para Kurona, que se encontrava atrás dele, indo para cima de Nico pela direita e, como em um drible sem a bola, passava para a esquerda do mesmo apesar de Aiko também estar para esse lado, ficando completamente livre para o toque de Kurona, que fazia um leve toque por cima dos 2 defensores de forma incrivelmente limpa. Porém, de repente, Ness aparecia e dizia que caso Kaiser fosse marcado, o trabalho dele era esmagar o Isagi por qualquer meio necessário, dizendo que após estudar o chute direto dele, o mesmo percebeu que aquele era um chute horrível, que só podia ser feito com a sua perna direita, zoando com a cara do Isagi enquanto quebrava o seu equilíbrio e o chamava de Yoichi de bosta. Porém, Isagi mandava ele analisar de novo e estralava sua Metavision enquanto pisava com tudo no chão, utilizando seu pé direito e, em como um passe de mágica, chutava que nem um foguete utilizando sua perna esquerda, marcando de forma completamente inesperada o seu primeiro gol em toda a Liga Neo-Egoísta. Após isso, Ness começa a se desesperar que nem uma bichinha mal amada, perguntando ao Isagi como ele foi capaz de fazer isso, sendo que só haviam se passado poucos dias desde aquela partida anterior, perguntando também o que ele havia feito com o corpo dele, com Isagi olhando pro Kunigami e começando um flashback dos dois. Antes do flashback, dá um like aí pra me ajudar, porque se você não der o like, o Kunigami vai te dar um tapa na cara e vai te jogar na cama, e vai dar uma bolada na sua cara. Começando um flashback dos dois, com Isagi entrando na sala de treinamento onde Kunigami estava, chamando ele de musculoso e dizendo que precisava da ajuda dele, já que ele havia percebido que a fraqueza do seu chute direto era que ele só podia chutar de forma precisa utilizando o pé direito, mas o Kunigami havia conseguido se tornar ambidestro apesar de tudo, pedindo de forma insistente para que Kunigami o ensinasse a ser ambidestro também. Mas Kunigami pergunta que papo era aquele do nada e manda o Stalker grudento cair fora com essa cara de bunda aí. Mas o Isagi pede desculpas todo fofo e vai atrás do Kunigami perguntando se poderia treinar com ele. Entretanto, Kunigami diz que ele só iria acabar destruindo as especialidades dele, dizendo que ele só conseguiu sobreviver no wildcard porque os atributos físicos dele atingiam a necessidade. Também dizendo que ele não poderia copiar o treino dele, já que caso o Isagi aumentasse demais algum lugar errado do corpo, o equilíbrio dele iria pro saco, e que teria uma chance enorme da performance dele piorar completamente. Com isso, Kunigami vai embora dizendo que ele nem pensou nisso, e se ele fosse usar esses atalhos, ele estaria acabado como jogador de futebol. Isagi diz que ele foi bastante legal com aquelas dicas, mas mesmo assim ele continua indo atrás de Kunigami. Porém, enquanto eles conversavam, Shigiri aparecia e dizia que finalmente havia achado Kunigami, também perguntando se estava interrompendo alguma coisa. Mas o Isagi diz que não e pergunta o que ele tinha ido fazer na ala da Alemanha, com Shigiri respondendo que havia ido ver o Kunigami, já que Kunigami tinha ignorado ele o tempo todo. Mas o Kunigami simplesmente entra na sala e manda o Shigiri cair fora, já que ele não tinha nada a dizer pro Shigiri. Mas o Shigiri diz que entende que Kunigami havia mudado a sua aura e estilo de jogo, mas ele também mudou. E foi ali só pra dizer que ele iria continuar de olho no Kunigami. Então, era pro Kunigami também continuar de olho nele. E depois desse pedido de namoro aí, o monstrozinho Bachira aparecia e perguntava se aquilo era uma reunião de classe, jogando a bola na cara de Isagi e saindo correndo enquanto Shigiri o perguntava se ele havia ido ali pra ver o Kunigami, com o mesmo respondendo que queria ver o Kunigami e o Isagi. Isagi fica surpreso e Bachira diz que foi épico ver a partida da Manchine versus a Bastard no telão, e que todos estavam derramando suco egoísta de cada poro dos seus corpos. Não me pergunta nada. Bachira continua e começa a elogiar todos os 3 ali do seu jeitinho, mas ele foi ali para pedir um favor para o herói Sam, pedindo para treinar com ele enquanto pulava nos seus ombros de forma muito amigável. E para aproveitar a brecha, Shigiri já disse que também queria jogar, mas Kunigami diz que não estava interessado em nenhuma reunião de merda. Porém, Bachira diz que também não estava, já que ele só queria saber se suas novas habilidades de drible haviam ficado efetivas contra oponentes de alto nível. Em seguida, Shigiri propõe um 2 contra 2, já que ele também queria aprimorar suas novas habilidades. E Bachira já disse que vai pro time do Isagi. Isagi esse que diz que eles não haviam mudado completamente o estilo de jogo como ele queria fazer até agora há pouco com a bidestria. Na verdade, eles estavam fazendo pequenos ajustes para maximizar e melhorar suas armas mais fortes, decidindo que ia continuar indo atrás de uma arma secundária que se complementasse com o seu chute direto, mas que ainda iria continuar melhorando seu chute direto, com todos eles conversando enquanto davam início a um 2 contra 2 dos antigos amigos do Blue Lock.
finalizando o flashback e voltando pro Isagi mais uma vez, que dizia que aquele 2 contra 2 havia lhe dado uma dica a respeito do seu chute direto de canhota, dizendo que com aquela arma secundária ele iria dominar aquele jogo. E trocando do ponto de vista, íamos para Aiko, que dizia o quanto o Isagi era incrível, mas que mesmo assim era impossível se tornar ambidestro no intervalo de poucos dias, dizendo também que aquele chute de esquerda dele era o Mindingo mostra esse dedo torto pro Isagi e diz que gostou dele e que ele certamente não valia só 50 milhões, perguntando se ele estava tranquilo em ser um craque como o Kaiser. Mas o Isagi diz que estava ótimo e que ele só tinha que ter cuidado para não pegar o craque errado, o chamando de zumbi maldito. Mas Lorenzo diz que não era para ele ficar arrogante por conta de um gol de sorte, o chamando de gatinho e logo em seguida dizendo pros Ubers que era hora de trabalhar, recomeçando o jogo mais uma vez com a bola nas mãos de Barou, que passava a bola para Sendou enquanto Isagi percebia que Lorenzo não estava se movendo apesar do jogo continuar avançando, percebendo também que eles estavam priorizando a posse e avançando lentamente como se esperassem a hora certa de agir. Porém, de qualquer forma, o foco deles ainda assim era o Barou. Então, enquanto ele conseguisse acompanhar os chutes, ele podia devorá-los. Após tudo isso, entrávamos em um flashback na ala da Itália, onde Mark Snuff, vulgo Narigas, se apresentava com seu ar-condicionado biológico, perguntando para todos os jogadores da Ubers o que o futebol significava para eles. Ariu disse que significava tudo, e Aiko disse que era algo em que ele apostaria toda a sua vida. Porém, Narigas diz que todas foram respostas puras e juvenis, mas logo em seguida pergunta o que eles farão caso não se tornem profissionais. No caso, o que restaria se o futebol fosse tirado deles, comentando que não havia nada de errado em se devotar ao futebol por amor, mas contusões e acidentes aconteciam, perguntando mais uma vez o que eles fariam se não pudessem mais jogar futebol, recebendo um grande silêncio por parte dos jogadores do seu time e dizendo que aqueles que não responderam à pergunta para sempre serão sonhadores, já que para se tornar um profissional, ganhar era uma obrigação. E através das vitórias, eles conseguiriam dinheiro para colocar comida na mesa, mandando todos os jogadores se lembrarem de que futebol é um trabalho, falando para eles pensarem no Ubers como uma corporação, jogos como acordos comerciais e jogadores como empregados, dizendo que havia estudado os dados de cada um daqueles jogadores, mostrando estratégias variadas baseado em cada estilo de jogo, dizendo que o único trabalho deles era conseguir executar todas aquelas estratégias sem falhas, e caso acontecesse alguma merda, a culpa cairia nele e não nos jogadores, mandando todos eles virarem seus braços e pernas e lidarem com esse negócio, com geral ficando hypado, mas o nerdão da turma já começa a comentar sobre como aquelas estratégias eram extremamente bem feitas, visto que ele só havia visto as suas capacidades individuais, dizendo que caso eles conseguissem sobreviver ali, eles iriam com certeza se fortalecer exponencialmente, com geral ficando ansioso e Aiko dizendo que aquela era a hora de entrar e detonar aquela bagaça, com o jogo voltando enquanto vemos Barou, que era marcado por Menser e observado por Isagi, que dizia que o ritmo do Barou mudava sempre que a bola estava prestes a ir em sua direção. Tudo isso enquanto Sendou mandava a bola para Barou, mas Isagi, que previa tudo aquilo, pegava a bola no ar. Mas Barou mandava 3 jogadores irem atrás dele imediatamente, que era o que faziam, parando Isagi, que não conseguia pensar tão rápido quanto a reação daqueles jogadores, perdendo a bola de forma linda para Nico, que dizia que ele foi lento demais, saindo correndo enquanto Isagi diz que acabou de perceber que todos eles sabiam daquele seu roubo, e fizeram aquela jogada também como em uma estratégia que havia sido perfeitamente executada, com Isagi dizendo que era como se todos os 11 jogadores fossem somente uma criatura demoníaca. A seguir tínhamos Nico, juntamente de mais 2 jogadores indo em direção à grande área, com Gagamaru se perguntando qual daqueles iria chutar. Porém, Nico passava a bola para Sendou, que fazia um cruzamento para Barou lá na esquerda, com Gagamaru percebendo aquilo e o Kimiya se preparando para bloquear o ângulo do chute. Porém, Barou passa a bola para Nico, que deixa a bola chegar muito perto do seu pé e logo depois deixa ela passar para Sendou, que aparece atrás de Nico e pega a bola, começando uma chuva de toques na bola sem que Gagamaru pudesse ver absolutamente nada. Daí então, em um piscar de olhos, a bola simplesmente vem voando como uma bala no canto superior esquerdo do gol. Porém, antes de vermos se a bola entrou ou não, voltamos para o flashback, onde Barou dizia que aquela filosofia era fraca e irresoluta, e que não tinha ido ali para jogar um estilo de futebol tão chato. O Barou quis dizer que a filosofia de Snuff era uma filosofia sem um propósito que o agradava, uma filosofia sem chama ou sem garra. Após Barou ir embora, Snuff o chamava de interessante e a cena cortava para o treino de Barou, onde Snuff aparecia e o elogiava, dizendo que ele tinha os dados perfeitos para ser o atacante mais adequado, pedindo por favorzinho pro Barou tentar a filosofia dele pelo menos uma vez.
Barou pergunta se ele ainda se chamava de mestre com esses pedidos bestas e recusa, já que futebol pra ele não é um trabalho. Futebol era um jeito dele se tornar um rei, e que ele iria conquistar o mundo do jeito dele. Então se Narigas quisesse usá-lo, Narigas que teria que se ajustar à filosofia de Barou, o chamando de mestre de merda. Em seguida Narigas dá risada e diz que Barou era um cara interessante, porém pergunta se ele se achava um gênio melhor do que todo mundo. Isso enquanto pegava a bola dos seus pés e fazia uns dribles bizarros em cima do mesmo, parando na frente dele e dizendo que antes de ser um jogador de futebol, Barou ainda assim era só uma pessoa, e caso ele não conseguisse entender aquela diferença, então Barou era somente um amador. Depois de ouvir aquilo, Barou ficava irritado e partia para cima de Narigas, porém, Narigas diz que no fim, Barou sempre viveu menosprezando quem não tinha talento, e se ele não entendesse que talento era só uma bênção que seus pais haviam te dado, ele nunca iria se tornar um jogador profissional. Barou fica resmungando e diz que se for assim, ele iria se tornar o número 1 sendo o mais ingrato possível. Com isso, fazendo Snuffy dizer que houve um tempo onde ele era igual Barou, vivendo a vida somente com seu talento e ao seu lado havia o seu melhor amigo. Eles aproveitavam todo tipo de luxo e fortuna acreditando que iriam se tornar os reis do mundo do futebol. Mas eles fizeram merda. Começaram a pular os seus treinos, sofreram lesões devido ao excesso de trabalho, perderam espaço como titular e entraram em vários escândalos, dizendo que só levava um instante para que um homem caísse. Mas Barou não dá a mínima e pergunta o que aquela história de perdedor tinha a ver com ele. Porém, Snuffy continua e diz que após tudo aquilo, o espírito do seu amigo havia se partido, resultando em seu suicídio. Daí então, Snuffy pergunta se Barou ainda assim iria ser capaz de se amar caso ele em algum momento não fosse mais visto como um gênio, mandando ele valorizar a própria vida e pedindo mais uma vez para que Barou trabalhasse junto dele. Na verdade, perguntando se ele estava interessado em sucedê-lo como o próximo rei dos Ubers. Mas, por incrível que pareça, Barou prontamente recusa aquele trato e diz que ele é quem é. No caso, alguém diferente do amigo que decidiu ir de Vasco. Além de que ele não queria uma coroa dada de bandeja. E para finalizar, Barou fecha o túmulo dizendo que não queria ser igual a Snuffy, um covarde que tinha medo do futuro, indo embora e dando de cara com toda a galera do Ubers observando aquela conversa, com Echo dizendo que não acreditava que ele havia recusado aquela oportunidade de ouro. Mas o Barou diz que assim como disse para Snuffy, o mesmo só jogava por ele mesmo, cortando para a sala de relaxamento, onde Barou se alongava enquanto aproveitava o seu holograma de floresta, mas de repente alguém trocava o holograma para um de cinema, e esse alguém era Lorenzo, que dizia para Barou-chan que havia até pego pipoca com caramelo para ele. Mas o Barou não dá a mínima e manda ele colocar de volta no modo relaxamento da floresta. Porém, Lorenzo dá mais a mínima ainda e diz que Snuffy havia se interessado nele, derrubando um monte de pipoca no chão e fazendo o Barou ficar puto com aquilo. A cara desse mendigo, velho, olha esse cara, velho. Enfim, o Lorenzo diz que por Snuffy ter sido campeão em cada time que jogou, o mesmo ficou conhecido como mensageiro da coroa. Porém, o motivo pelo qual ele jogava futebol e almejava todas as 5 grandes ligas era somente para alcançar o sonho que uma vez ele compartilhou com o seu melhor amigo, dizendo que ele iria alcançar isso assim que ele vencesse a Série A com os Ubers, se aposentando logo após isso e virando um técnico do mesmo time, sendo esse o motivo pelo qual ele estava procurando por um atacante para sucedê-lo. Mas o Barou só manda ele limpar aquela bagunça de novo. Mas o mendigo pescoçudo larga um sorrisão cagate e pergunta pro Barou se ele gostaria de dar uma olhada nos seus dentes de ouro, com o Barou mandando ele cair fora e o Lorenzo, como de costume, ignorando completamente o Barou, e começando a falar da sua história sofrida, de que os pais dele o abandonaram e ele sobrevivia pegando dinheiro das pessoas da rua. Resumindo, ladrão e mendigo. Lorenzo diz que quando mesmo estava na beira da morte, Snuffy apareceu perguntando se ele queria jogar futebol com ele, mas Lorenzo mesmo assim só dizia pra Snuffy dar dinheiro pra ele, e o Snuffy, que investiu na bolsa de valores, disse que iria dar dinheiro pra ele caso Lorenzo aceitasse. Lorenzo disse que no início pensou quem caralhos era aquele cara, e por isso o desafiou, dizendo também que após pedir pro Snuffy dentes de ouro, o mesmo levou ele pro dentista mais próximo e fez aqueles implantes que ele tanto queria. Barou confuso pergunta pro Snuffy qual era o ponto dele com aquilo tudo, e Lorenzo disse que Snuffy é o tipo de cara que não vai abandonar os menos afortunados. Ele era alguém louco o suficiente para dar a essas pessoas um futuro. Em seguida, Narigas entra dizendo que era a hora do treino, com Lorenzo fazendo essa bizarrice aí, e assim que ambos vão embora, Barou manda Narigas esperar, dizendo que iria trabalhar com ele, porém não como seu sucessor, e sim como um atacante que iria superá-lo, dizendo pro Narigas que o trabalho dele era ajudar o Barou como o rei do mundo do futebol, com Narigas dizendo que ali eles tinham um acordo, continuando com o mesmo dizendo que de agora em diante, todo aquele grupo iria agir como os braços e pernas de Barou, e por isso o trabalho dele era refinar e evoluir a habilidade dele como caçador de gols.
citando todas as habilidades de Barou e dizendo que contra um goleiro mundial, o chute de 28 metros dele não iria funcionar. Então, ele teria que chutar no instante que o adversário baixasse a guarda, e como um predador, o mesmo iria utilizar o momento onde sua presa relaxaria e abaixaria sua guarda, já que o mesmo agiria antes da sua presa perceber qualquer atitude suspeita de Barou, assim como um matador silencioso, com Barou chutando de forma linda e marcando o gol de empate da Ubers em cima da Basta de Manchen, impressionando todos enquanto o narrador dizia: "Gol! O goleiro não viu nem a cor da bola. Graças a um chute matador sorrateiro lá da meia-lua de Barou Shoei, o Ubers deixa o jogo tudo igual." Com Barou perguntando a Isagi o que tinha acontecido e o perguntando se aquilo era tudo que ele tinha, com Isagi em contraparte dizendo que não tinha jeito algum de parar aquele chute, e que após os Ubers usarem aquele estilo para pará-lo, os mesmos tiraram a bola dele e executaram um plano perfeito para marcarem um gol. Com Isagi percebendo também que tudo aquilo só foi capaz por conta de um treinamento extremamente pesado, e que aquele time com planos de contingência para defesa e ataque era o que estava por trás da força da Ubers. Porém, aquilo ainda assim não explicava completamente, já que aquele chute do Barou foi algo que nem o Gagamaru conseguiu reagir, percebendo que Barou havia esperado pacientemente pelo momento perfeito do gol, chamando aquilo de uma nova forma de usar sua visão. Tudo pro cara é Metavision, puta merda. Dizendo que caso Barou conseguisse tirar a visão do goleiro e combinar isso ao seu chute, ele com certeza seria capaz de produzir gols em uma eficiência absurda, percebendo que o gol dele só foi possível pois Barou ficava olhando pro goleiro, conseguindo saber exatamente onde Gagamaru ficava de guarda baixa, chamando aquela visão de olho do predador, um olho capaz de encarar e produzir gols em massa no 1 contra 1. Em seguida vemos Ness, que resmungava por não ter conseguido fazer nada, mas o papai Kaiser aparecia e mandava ele parar com aquele olhar de coitadinha, já que o alvo deles era o Lorenzo, e que caso Ness consiga tirá-lo da sua cola, eles venceriam, com Ness dizendo que ficaria com o mesmo. A seguir temos os anõezinhos Kurona e Isagi, com Kurona perguntando pro Isagi quantas estratégias ele acha que os Ubers tinham na manga, mas Isagi diz que não sabe e diz que caso eles continuem jogando conforme os Ubers esperavam, eles estariam ferrados, com Yukimi e Kurona ficando meio perdidos e o Isagi dizendo que qualquer estratégia seria inútil se o inimigo fosse capaz de prever e contra-atacar, e assim como Noah havia dito, a chave para ganhar esse jogo era ganhar no mano a mano, com o jogo recomeçando com Kaiser tocando pra Ness, que pensava que precisava dominar o centro do campo com Kaiser, tocando pro mesmo enquanto dizia que faria o que fosse preciso para ajudar o Kaiser a marcar. Após isso, Lorenzo aparece marcando o Kaiser novamente, porém Kaiser toca para Ness, que faz um pivô e toca novamente para o Kaiser, com Lorenzo elogiando eles dois, mas rindo enquanto Ryu Chupei aparecia cabeceando a bola, que após ir em direção a Lorenzo, é roubada no meio do ar por Isagi Oichi, com o mesmo dizendo que conseguia ver o duelo que precisava vencer parando no chão, enquanto pensava em diversas opções do jogo inimigo, e dizia que a sua Metavision era melhor do que todas aquelas opções. Ou não, já que Nico Ikki aparecia chutando a bola que recém havia caído nos pés de Isagi, chutando ela para fora e jogando ambos pro chão, com todo mundo ficando impressionado e com Nico dizendo que assim como ele esperava, a visão e o QI de futebol do Isagi eram de primeira linha, dizendo que eles dois eram farinha do mesmo saco, nos revelando que Nico Ikki também tinha a grande Metavision, mas diferente da do Isagi. Se quiser ver um pouco mais sobre as diferenças dessa conjuntivite, comenta aí. Após essa cena de novela, Isagi pergunta se Nico também era capaz de usar Metavision, com Nico perguntando o que era aquilo e o Isagi explicando de forma breve o que era, fazendo Nico dizer que naquele momento ele só observou os movimentos do Isagi, e assim que viu a bola em uma posição perigosa, o mesmo avançou mesmo que significasse ir contra o plano do time, com Isagi percebendo que Nico foi capaz de usar Metavision subconscientemente, e agora o mesmo iria evoluir o seu cérebro e a sua visão para um nível completamente novo. Mas, depois de todo esse papo, Oliver Aiko aparecia e dizia que apesar de ter quebrado a formação e improvisado, aquela havia sido uma ótima jogada, mandando mesmo voltar para a formação enquanto dava um high five, também citando Metavision bem baixinho, mostrando ter escutado aquela conversa. Em seguida temos Wright puxando Isagi pela camisa enquanto dava uma bronca nele, mas Isagi pede desculpas e pergunta se ele sabia o que o Isagi estava fazendo, mas Wright só fala um monte de coisa óbvia, como você viu a bola e foi lá pegar, na verdade a bola só caiu direto em você e o que mais seria além disso? Fazendo Isagi perguntar pro Yukimiya e pro Kurona se eles dois haviam visto do mesmo jeito que Wright. Mas o Kurona disse que para ele, o Isagi havia se movido como sempre e roubado a bola, com Yukimiya concordando e Isagi percebendo que a Metavision não era uma habilidade que todos poderiam usar. Na verdade, naquele campo, os únicos que poderiam usar a Metavision provavelmente eram Kaiser, Nico e talvez Lorenzo. Percebendo o nível de raridade daquela habilidade e percebendo que caso ele pense por esse lado, a visão do Barou era algo completamente diferente.
diferente, já que a Metavision dele compreende o fluxo geral do jogo e usa todas as informações que estão circulando para que o mesmo tenha capacidade de prever as próximas jogadas. E por outro lado, o olho do Predador de Barrow era algo focado no duelo 1 contra 1 com o goleiro, visando especialmente marcar gols. E mesmo que ambos sejam atacantes, a forma que eles agem, analisam e captam informações dependem muito de como eles usam as suas visões, entrando em uma imersão ridícula no meio do jogo. Mas, voltando pro jogo rapidamente após perceber qual era o tamanho do monstro que ele estava jogando contra, pensando na Bastard Munchkin como um organismo caótico, fluido e com diversas faces, liderado por ele e Kaiser, e na Ubers como um organismo movido pela disciplina e coordenação. E agora que todos no campo entendem isso, todos estavam pensando nos riscos de seus próximos movimentos, com cada um se avaliando em um nível muito mais alto do que o normal, no caso no nível de um futebol de nível mundial, entendendo que sem dúvida o próximo gol seria o ponto de virada, e o jogador que conseguisse inclinar essa situação a seu favor, com certeza dominaria aquele jogo como protagonista, cortando suavemente para Kaiser, que reclamava do quanto Lorenzo estava no seu caminho, entendendo que por conta dele, o mesmo não conseguiria se mover livremente. E isso consequentemente mostrava que o Isagi tinha mais facilidade para se mover do que ele, com o Ness vindo correndo pro papai Kaiser e reclamando de um monte de coisa, mas o Kaiser simplesmente chama o Ness de lixo e manda ele não deixar suas emoções estúpidas atrapalharem o cérebrozinho de merda dele, mandando também ele se mover como eles haviam praticado, já que nada para Kaiser era impossível. Voltando pro jogo com Green jogando a bola para Ness, com todos em seus devidos lugares e totalmente preparados pro jogo. Na verdade, nem tanto assim, já que Kunigami rouba a bola de Ness como em um passe de mágica, mandando ninguém esquecer daquele azarão, saindo correndo em direção ao gol dos Ubers e instalando o caos naquele round. Em seguida vemos Kunigami correndo com o mesmo fazendo uma finta no camisa 8 dos Ubers e passando para sua esquerda, nos mostrando Isagi, que dizia que com os status atuais de Kunigami, o mesmo não conseguiria atacar sozinho, mas nem em sonhos, percebendo exatamente o que o mesmo iria fazer. Mas lembrando que o Nico também conseguiria, cortando pro Nico, que se deliciava com sua nova habilidade, enquanto dizia que podia captar cada peça de informação ao seu redor e calcular tudo, indo pro lugar que Isagi também estava mirando e prevendo que Kunigami ameaçaria o chute e cortaria para dentro. Mas essa cortada dava uma brecha para que Isagi e Nico fossem em direção à bola. Porém, o rei do duelo, Wright, aparecia e mandava o introvertido estranho ir embora, com Isagi pegando a bola, enquanto dizia que Nico havia se apoiado demais na sua nova visão, e que ele ficou tão focado em prever o futuro que deixou a atenção voltada totalmente para a bola e para o Isagi, dando brecha para que Wright fosse para fora do campo de visão de Nico e surpreendesse-o, com Isagi indo para dentro do campo de visão dele de propósito, para que Wright tivesse mais chance ainda de dar um ataque furtivo surpresa, chamando aquela forma de usar os olhos e cérebro de uma forma de segunda categoria. Após isso, Isagi avança e diz que só tinha mais 2 defensores, percebendo Kurona e tocando pro mesmo, com Kurona tocando de volta por cima de Aryu. Porém, assim que Isagi iria chutar, Oliver Aiko aparecia e se mostrava ser capaz também de utilizar a Metavision, pegando Isagi completamente de surpresa e fazendo o mesmo pensar até o cérebro explodir. Mas Aiko não dava tempo e perguntava se ele também poderia jogar aquela partida de xadrez de alto nível. Porém, Isagi não se dá por vencido e dá um leve toque com seu pé direito para sua perna esquerda. Entretanto, Aiko diz que apesar dele ter essa arma, ele só tinha mais ou menos uns 40% de potência com a perna esquerda, avançando e percebendo que aquilo era um blefe de forma magnífica, fazendo Isagi se despedaçar completamente em peças de Lego. Porém, após muito pensar, Isagi vê Yukimiya chamando pelo seu passe, com Isagi percebendo que apesar de não querer tocar, ele teria que tocar, já que se ele perdesse a bola ali, com certeza eles iriam tomar um contra-ataque, tocando para Yukimiya e julgando aquela opção como a mais racional. Porém, o mendigo pescoçudo aparecia e dizia que iria pegar aquele último passe, dizendo que era hora de mastigar e impressionando Isagi. Porém, Michael Kaiser aparecia na frente do mesmo e dizia que Lorenzo finalmente havia tirado seus olhos do prêmio, dizendo também estar esperando pacientemente por aquele momento, se preparando para chutar como um monstro e pegando Isagi completamente desprevenido. Mas, de repente, Sendou aparecia e dizia que o trabalho dele era pressionar, fazendo um carrinho em Kaiser. Mas Kaiser mostrava que era um monstro, pulando do carrinho e tocando levemente a bola em seu pé, com Aiko avançando para a frente de Kaiser e Aryu jogando o corpo e inclinando Kaiser completamente. Mas, meus amigos, Michael Kaiser, ainda que naquela situação completamente desfavorável, preparava uma puta de uma bicicleta bem no canto superior direito do gol, fazendo um Kaiser Impact de bicicleta em conjunto com uma caneta e fazendo o segundo gol da Bastard Munchkin em cima da Ubers, impressionando absolutamente todos e fazendo Isagi admitir
que ele era o protagonista mais foda daquele jogo. Depois desse gol absurdo, o babasaco do Kaiser começa a comemorar que nem puta depois de receber nota de 200, deslizando no chão e falando um monte de coisa com essa cara de tarado maldito aí. Mas o Chad Kaiser pergunta se aquele gol que ele explicou tão feliz, com aquela cara de retardado, foi um gol de merda, já que ele não teve o que fazer a não ser esperar o Lorenzo sair do pé dele, perguntando se o Ness achava que ele ficaria feliz em marcar um gol aproveitado das sobras do Isag como uma hiena, olhando para Isag enquanto dizia que o último gol seria dele, cortando para Isag, que também o encarava, enquanto dizia que o Kaiser era um puta de um gênio, com a gente entrando na mente de Isag, que começava a pensar no quão incrível foi aquele chute de escala mundial, dizendo que talvez no mundo não havia uma única pessoa capaz de recriar aquele chute, lembrando que o gênio que ele precisa se inspirar e o rival que ele precisa derrotar para se tornar o melhor do mundo era Kaiser. Porém, Isag percebe que para Kaiser ter conseguido marcar aquele gol, ele precisou ficar constantemente de olho no Isag, dizendo que apesar de ser devagar, o mesmo está conseguindo entrar na mente do Kaiser, ficando feliz pra caralho e dizendo que tudo aquilo iria ser muito divertido. A seguir vemos Sendou, que caía no chão com cãibra, cortando pra Kurona, que também caía no chão com cãibra, com Isag fazendo massagem no pé dele, mas sendo inútil, já que depois dos dois jogadores caírem, Mark Snuff, ou como eu gosto de chamar, Narigas, se prepara para entrar em campo junto com o goleiro substituto, com Narigas dizendo que a baixa de Mantin com certeza era forte, elogiando aquele bando bizarro de atacantes que Noah havia montado, com Noah pedindo para ele chamar aquilo de revolucionário. Porém, Snuff diz que não, já que as táticas dele não eram bonitas, com ambos os mestres de time entrando em jogo e com a gente chegando cada vez mais próximo do clímax desse jogo. Voltando para Isag, o mesmo diz que agora a situação do campo iria mudar e ele precisava ver o futuro mais rápido do que qualquer um, e que até o apito final ele precisaria focar em se tornar um protagonista de classe mundial, e para marcar mais gols ele precisaria transformar esse desejo em realidade, cortando de forma seca para Hiyori, que sincronizava com Isag enquanto pedia para Isag o levar junto naquele jogo. Enfim, vemos que a nova formação da baixa de Mantin agora é de 4-4-2, e Kurona havia saído para Noah entrar, com Isag pensando que agora a aposta de quem faz mais gol com Kaiser vai ser decidida no próximo gol, mostrando Kaiser se preparando para esmagar Isag e Barou olhando para Narigas enquanto dizia que agora era a hora deles fazerem aquilo, iniciando a mudança de design berserker da Ubers, com Isag percebendo que agora eles eram um time completamente diferente de antes, e agora que eles assimilaram a visão do Nico com o drible do Lorenzo, a bola não parava de rolar um segundo, com o ritmo do jogo ficando mais rápido ainda, cortando para Isag observando o toque de Nico enquanto ia bem aonde a bola iria para Lorenzo. Porém, Narigas aparece e coloca a mão na cara do Isag enquanto dizia que aquela havia sido bem perto, nos mostrando que Snuff também tinha Metavision. Enquanto mesmo elogiava Isag, Snuff avançava contra Noah, que tentava emboscá-lo junto de Isag. Porém, Snuff dá o maior gap que Noah e Isag tomaram juntos na vida, segurando ambos e chutando perfeitamente bem para Lorenzo, que tocava para Nico, que se encontrava com Ness, mas tocava para a direita, onde se encontrava Narigas sendo marcado por Noah. Porém, Snuff toca entre Yukimiya e Birkenstock, bem no pezinho do Barou, com Barou dominando a bola e se preparando para chutar. Porém, assim que Barou chuta, Kaiser e Isag fazem um bloqueio duplo na bola de forma linda, isolando ela e impressionando todo mundo enquanto os dois caem. Porém, de forma triste, a bola termina voando e caindo bem no pezinho de Snuff, que domina a bola enquanto diz que agora eles irão fazer mais um design. Design é como Snuff chama as técnicas que ele e os jogadores da Ubers gravaram no seu estilo de jogo. Após isso, o jogo continua com Snuff dominando a bola e com os Ubers se preparando para esmagá-los mais uma vez, com Isag perguntando qual era do cérebro do Narigas. Enquanto Narigas tocava para Lorenzo, Isag pensava que precisava observar os movimentos e as análises táticas de nível mundial do Snuff, voltando para Lorenzo, que tocava para um random da Ubers, com Isag percebendo que apesar deles estarem atacando pela esquerda, Snuff estava passando entre os pontos cegos dos jogadores da Baixa, com o random tocando para Narigas, que estava livre ou quase isso, já que Kaiser começa a marcar Snuff a fim de pará-lo, mas o Narigas dá uma cabeçada por cima de Kaiser e com uma precisão absurda coloca a bola na grande área dos Bastard, com Nico pegando ela. Nico esse que após uma marcação de Noah, toca a bola para trás, onde se encontrava Barou Showei. Porém, Isag Oichi também estava ali e tocava a bola para fora, dando uma lateral para os Ubers muito sofrida por parte da Baixa de Mantin. Após isso, Isag começa a dizer que o único motivo pelo qual eles aguentam aqueles ataques é por conta da capacidade de previsão do Noah, do Kaiser e dele, dizendo que apesar de tudo, ele não consegue visualizar uma chance de roubar a bola e armar um contra-ataque, já que o Narigas era completamente diferente do Lavinho e do Prince, dizendo que Lavinho e Prince eram focados em gol, mas o Narigas era focado em elevar ao máximo o potencial
inicial das estratégias para o seu time, dizendo que agora ele tinha entendido a forma dele de pensar, pensando que Narigas fazia com que o time inteiro seguisse sua tática enquanto os vigiava, e por isso ele conseguia superar a metavision de Sag, já que Narigas estava completamente focado em observar o jogo, e para ele era muito fácil perceber um maníaco que ficava roubando a bola para marcar os gols, e que Sag não poderia continuar jogando assim e caindo em suas táticas. Porém, enquanto pensava, Noah aparece perguntando para Isag se era difícil jogar contra o Snuff, com Isag sendo cortado antes de sua justificativa por Noah, que dizia que o estilo de jogo dele era o Jujutsu, explicando que Jujutsu era uma arte marcial ensinada ao redor do mundo inteiro. E o Narigas incorporou aquela arte marcial no seu estilo de jogo, treinando a sua habilidade corpo a corpo e o seu núcleo somente para o futebol, se tornando de nível mundial em manter e proteger a bola, dizendo que de um ponto de vista de atacante, Noah era melhor que Snuff, mas como jogador no geral, Narigas era mais flexível e versátil. E depois de se lambuzar nas bolas do Narigas mais um pouquinho, Isagi corta ele e pergunta como caralhos eles poderiam derrotar o Narigas então. Mas o Noah faz essa cara de pão e diz que não fazia ideia, com Isagi logo em seguida perguntando onde estava toda aquela racionalidade e lógica. Mas o Noah começa a dizer que agora o jogo era completamente dos Ubers, já que eles tinham a capacidade de jogar como um time eficiente, dizendo para o Isagi aguentar somente os 3 minutos restantes para que Snuff saia do campo e a situação mude novamente, dizendo que às vezes ser paciente pode abrir caminhos, com Isagi começando a entrar em um mar de pensamentos, desmontando mais uma fucking vez e ignorando Noah enquanto corria em direção a um certo alguém. Esse ser sendo o Right, que já estava pulsando de ódio assim que o Isagi o chama, mas Isagi mesmo assim pergunta a Right se ele estava disposto a morrer. Enfim, a cena volta para o random da Ubers jogando a bola que havia saído pela lateral, enquanto Isagi conversava com Right, com a bola indo para Nico, que tocava novamente para o random, que tocava novamente para Lorenzo, que avançava juntamente de Narigas, que após olhar para frente se via numa luta direta com o rei do duelo Right Dingo, voltando para a cena onde Isagi perguntava a Right se ele estava disposto a enfrentar o Narigas em um duelo, com Right prontamente negando, mas Isagi disse que ele não queria uma marcação mano a mano qualquer. Isagi só queria que, sinceramente eu não vou dar uma de professor de matemática. Resumindo, o Isagi queria que o Right se posicionasse a 2 metros do Narigas em um formato de meia lua dele, basicamente cobrindo o campo de visão do Narigas e impedindo ele de fazer qualquer coisa pra frente, entendeu? Voltando pra Right, que marcava Narigas mais uma vez, com Lorenzo tocando pro mesmo que dominava a bola enquanto nós nos encontrávamos mais uma vez com Right Dingo sendo insuportável. Mas Narigas em seguida avançava e controlava a bola lindamente, e quando parecia ter passado de Right, Right colocava o pé na frente de Snuff e conseguia de forma incrível não só suportar a força do núcleo de Narigas, como também acompanhá-lo enquanto se mantinha na sua frente, recebendo até mesmo o elogio do próprio Narigas, gritando para Isagi dizendo que aceitaria aquela ideia de marcar Narigas, voltando para o próprio Isagi, que elogiava Right mentalmente e dizia que com aquela marcação, as opções diversas do Narigas ficariam muito limitadas, pensando em todas as opções de Narigas e indo atrás das únicas que ele poderia fazer agora, com Narigas tocando a bola para frente e após diversos toques dos jogadores da Ubers, Nico termina tocando para Lorenzo, com Isagi finalmente conseguindo prever aquela bola com exata precisão, com o Right dizendo: "Aê caralho, boa Isagi." O que eu ri lendo isso aqui não existe, velho. Porém, a seguir, Oliver Aiko roubava a bola dos pés de Isagi, enquanto dizia que havia entrado no flow, irritando Isagi absurdamente enquanto tocava perfeitamente pro pezinho do Barou, que recebia a bola e se encontrava agora contra o goleiro 99, Gagamaru Gin, que elogiava o Isagi enquanto dizia que agora ele iria com certeza parar o Barou de alguma forma, com Gagamaru observando a bola enquanto dizia que aquele era o seu sexto sentido, prevendo que Barou iria ameaçar o chute e cortar para o lado, com Barou sendo marcado mais uma vez por Birkenstock. Tudo isso enquanto Gagamaru observa atentamente, e assim que Birkenstock entra na frente do mesmo, a bola simplesmente vem voando com uma força absurda, porém Gagamaru diz que havia pego o rei, pulando em direção à bola e conseguindo pegar aquela bola absurda, encaixando a bola na mão e impressionando todos em campo, com o narrador dizendo: "Minha nossa, que defesaça do Gagamaru Gin! O jogo virou! É hora do contra-ataque da Baixa Diamante em cima da Ubers." Com Gagamaru se preparando para jogar a bola com a mão, jogando ela pra puta que pariu e fazendo ela cair no pezinho do Isagi, com ambos se elogiando e com Isagi avançando mais uma vez com Yukimiya e Noah. E após Isagi pensar bastante na melhor rota pro gol, o mesmo toca para Noah, que avança driblando Nico, e após tomar uma falta de Oliver Aiko, o mesmo consegue fazer a bola ir para Isagi, que domina e continua avançando com Yukimiya enquanto agradece o seu mestre.
tocando para Yukimiya, que dribla de forma bela dois jogadores dos Ubers, e após Isagi fazer um drible sem a bola no Aryu, o mesmo pede um toque de Yukimiya. Porém, algo que apenas Hiyori e Isagi perceberam era que o passe precisava ter sido rasteiro, já que aquele passe terminou permitindo que Snuff aparecesse e interceptasse a bola, cabeceando a mesma e a jogando pra frente, quebrando completamente aquela jogada de forma infeliz, com o narrador dizendo: mostrando a sua versatilidade, Snuff habilmente acaba com o ataque da Bastard de forma muito parecida com o que a Bastard Mantin havia feito minutos atrás. Agora, o Ubers mais uma vez retoma o ritmo do jogo. Agora, vem mais um contra-ataque do Ubers pela terceira vez. Nesse contra-ataque, Nico anda com a bola em direção à grande área dos Bastard. Tudo isso enquanto Isagi pensa que há pouco tempo a estratégia do mesmo estava superando a dos Ubers, mas que agora já chega de arrependimentos, já que a verdade é que ele não havia conseguido marcar um gol. E a única coisa que importava era que ele precisava criar o resultado, se forçando a pensar de forma que ele consiga mostrar suas ideias para o mundo. Com isso, o contra-ataque dos Ubers continua, com Nico tocando para Lorenzo, que tocava para Aiko, que continuava nesses passes absurdos, com Isagi avançando enquanto usava sua Metavision em 100%, percebendo qual seria o último passe e desafiando o grande rei Barou Shoei a chutar, com Barou avançando entre todos os jogadores que estavam ali. Porém, Isagi aparecia de repente e dizia que ele conseguiria alcançar, já que Barou não pode chutar naquele momento, dizendo que ele nunca iria perder para alguém que estava indo atrás de se tornar o número 1 jogando daquele jeito, fazendo a rasteira perfeita em Barou assim que o mesmo vai chutar. Ou não, já que o Barou para a bola em seu pé e corta para o lado, com Isagi sendo superado pela imprevisibilidade do Barou, com o mesmo dizendo ao Snuff que caso ele chutasse conforme o design, o perna de pau teria bloqueado ele novamente, perguntando por quanto tempo ele precisaria ser humilhado por aqueles imbecis em campo, e dizendo a frase de Snuff: se você seguir meus planos, você se tornará rei, e caso as táticas falhem, a responsabilidade será minha. Com Snuff dizendo que era por causa dessas táticas que ele valia 100 milhões, sendo respondido por Barou, que agora já não tinha mais um pingo de paciência e dizia que agora seria a quarta vez que o seu chute seria bloqueado por Isagi, e que aquilo era mais do que o suficiente para que eles acabassem com o acordo, com Isagi percebendo que o ego de Barou ainda estava vivo. Em seguida temos a história de Snuff, que agora era contada desde o início, com ele e o seu amigo Nick, com ele e o seu amigo Mick, andando de carro enquanto bebiam bem tranquilinhos, com Mick dizendo que ele não queria ser o tipo de adulto que diz baboseiras como "acho que estou sonhando" ou "aquela época era boa", com Snuff concordando e dizendo que o mundo era a casca deles, e com Mick dizendo que se eles não pudessem se tornar os reis do futebol, então a vida deles não terá valido a pena. Voltando para Barou mais uma vez, que mandava os robôs horrorosos calarem a boca, fazendo um toque com a sola do pé por cima de Ness, enquanto dizia que ele estava esperando por esse momento desde que se aliou ao Snuff, e que agora que ele já se aproveitou das técnicas do Snuff e do olho de predador, ele não precisava mais brincar de jogar com nenhum deles ali, irritando todos os jogadores do Ubers e sendo marcado por Kunigami e Green, com Narigas perguntando se ele queria tanto desobedecer ele assim. Mas Barou diz que ele não quer só desobedecer, na verdade ele quer destruir o time que Snuff criou até não sobrar mais o pó, tocando para Aiko, enquanto dizia que com aquelas técnicas fajutas ele nunca conseguiria derrotar Isagi Uchi, mandando todos aqueles lacaios segui-lo, com Aiko e Nico decidindo acompanhar Barou, apesar de nenhum deles terem um padrão de ataque, fazendo Isagi perceber que agora Barou Shoei havia roubado o time da Ubers para ele mesmo, nos mostrando que agora todos estavam totalmente eufóricos, ainda mais Narigas, que diz o quão incrível aquilo tudo era, respondendo à pergunta de Noah, mandando Barou mostrar para ele do que ele era feito, e mandando ele usar o Ubers que ele havia criado para tentar superá-lo, com Lorenzo tocando a bola para Aiko, que tocava mais uma vez para Barou, que mandava Snuff calar a boca, já que apesar da equipe dele ser uma equipe de elite, aquela equipe era um ambiente perfeito para os medianos e medíocres, porém, aquele time carecia de desespero suficiente para afogá-lo, lembrando da vez em que ele foi capaz de ressurgir das cinzas após ser testado por Isagi no início do Blue Lock, e dizendo que ele não queria viver em um mundo onde ele estivesse seguro e tranquilo, ele queria promover toda a esperança de ser o melhor do mundo e estaria disposto a aceitar caso nada desse certo e ele recebesse a risada do mundo inteiro, já que somente indo além do risco que o desespero lhe concebia, era que você poderia alcançar a glória eterna, sendo
marcado por 2 jogadores e recebendo a atenção de Sag, que percebia o quão incrível aquilo era, mas também percebendo que ele não deixaria nunca o Barou fazer o que ele mais queria fazer, pensando com todo o seu Metavision enquanto via Barou se preparando para chutar mais uma vez, indo na frente de Barou, junto de Kaiser, enquanto dizia que o Barou era a única pessoa que ele jamais queria perder, observando e dizendo que Barou naquele momento só tinha 2 opções, que seriam chutar no ângulo ou chutar no meio, e que caso ele chute no meio, Kaiser bloquearia, e caso ele chutasse no ângulo, Isag bloquearia, nos mostrando Barou fazendo mais um corte para dentro e sendo chamado por Narigas, que mandava o rei iludido chutar logo, provocando ele e dizendo que aquele pirralho mal criado não chegaria a lugar nenhum com aquele ego imenso. Porém, Barou manda ele calar a boca e diz que ele já sabia daquilo, mas se ele quisesse mudar o mundo, ele precisaria de um caminho cheio de buracos para passar, e caso esse caminho não existisse, ele mesmo os criaria, finalmente se preparando para chutar, enquanto dizia que ele não vivia em um futuro pré-determinado, e que se tornaria um rei mesmo sendo um pirralho mal criado. E se no futuro ele não conseguisse se tornar o rei do mundo, o mesmo morreria de forma honrosa, chutando com toda sua potência bem entre as pernas de Sag e Kaiser com perfeição, e assim que a bola iria chegar em Snuff e Noah, Barou manda aquele sabe-tudo molenga vazar, já que aquele era o seu futuro, com Narigas segurando Noah com seu corpo, enquanto chama de pirralho malcriado, deixa a bola passar entre sua perna, com Barou marcando o segundo gol da Ubers de forma majestosa em cima da Basta Diamante. Após essa jogada mais do que maravilhosa, temos mais um flashback de Narigas, que lembrava das palavras do seu amigo Mick enquanto entrava na casa do mesmo, mas após entrar, Narigas viu seu amigo dormindo eternamente. Pelo amor de Deus, não come meu rabo, YouTube. Com mais um flashback dentro desse flashback que puta merda, nos mostrando o braço de Mick deitado enquanto a lembrança de ambos jogando e sonhando em serem os melhores do mundo passava na mente de Narigas, lembrando também do momento onde eles foram cortados do time titular, com Mick tratando aquilo com leveza e dizendo que agora eles precisariam voltar a jogar sério, mas Narigas diz que eles precisariam começar do zero em um time pequeno. Porém, Mick diz que ele não jogava em time pequeno já que eles eram reis, com Narigas mandando ele acordar para a realidade, já que agora eles não eram mais jogadores de nível mundial, e que o futebol era um mundo onde existia mudança constante, um mundo onde qualquer um poderia virar craque do dia pra noite, mas o oposto também poderia acontecer, dizendo que eles precisavam crescer para um futuro mais sólido e inteligente. Porém, Mick pergunta sobre as promessas e sonhos deles, e após a resposta seca de Snuff, Mick diz que ele era chato, e se Narigas não fosse pro mesmo sonho que ele, era para aquele lixo azarão vazar dali, com Narigas indo embora, enquanto Mick diz que ele lhe daria um último conselho, dizendo que em qualquer era, as pessoas que mudam o mundo de fato não são as inteligentes ou os santinhos que vivem do jeito certo. Na verdade, toda inovação, toda invenção e revolução precisa começar com algum sonho maluco e infantil de algum pirralho idiota, cortando para Snuff abraçando Mick enquanto chorava em seu ombro e o pedia perdão por não ter compartilhado o mesmo sonho que ele até o fim. Mas agora ele iria dar continuidade àquele sonho e torná-lo em realidade. Voltando para Barou, que comemora aquele gol lindo, e não só ele, né? Toda a galera dos Ubers começava a ir pra cima dele e elogiá-lo como bons amigos. Mas, de repente, Narigas aparecia e dizia que agora ele havia ganho dele, e que ele não teria como prever aquele gol. Porém, Barou diz que ele não está nem aí pros elogios e que a parceria deles já era. Mas ele queria dizer algo a Narigas, dizendo que ia aposentar depois daquela temporada só por ter realizado o sonho do amigo defunto. Foi mal. Perguntando se aposentar depois daquela temporada só por ter realizado o sonho do seu amigo era o que ele chamava de jeito adulto de viver, chamando ele de atacante de segunda, enquanto dizia que ele não iria deixar Snuff sumir com os preciosos troféus ainda. Isso enquanto ele estivesse jogando, mandando Narigas adiar aquela aposentadoria enquanto eles ainda tinham um placar para resolver, com Narigas lembrando de Mick, enquanto avançava e pensava que finalmente entendeu o conselho de Mick, dizendo que Barou havia vencido e que ele não iria se aposentar, e que até a morte ele também seria um pirralho idiota que vai atrás de um sonho egoísta, com geral ficando muito feliz por Snuff não se aposentar, tudo isso enquanto Barou observava Sag e dizia que eles precisavam resolver aquilo de uma vez por todas, com o narrador dizendo em seguida: "Eita, nós ouvimos isso? Após ser inspirado pelo super gol do Barou Showei, Snuff decidiu não aposentar e continuar jogando. Estamos recebendo esta notícia bombástica ao vivo do lugar mais empolgante do futebol, o Blue Lock." Tendo em contraparte de toda aquela comemoração, o Isag,
que se enchia de fúria e soltava o clássico grito másculo da gata, reclamando que Barou havia roubado seus holofotes e que ele conseguiu fazer tudo ir de acordo com seu plano, ficando puto que Barou conseguiu devorá-lo completamente, cortando pra Wright, que chegava todo fofo pedindo desculpa pro Isagi, mas o Isagi disse que ele fez o que dava bloqueando algumas opções do Snuff, e que na verdade foi Isagi que estava muito perto, porém ele não conseguiria mesmo assim enxergar um futuro em que ele venceria contra o Barou ou o Kaiser, nos mostrando que finalmente os 3 minutos do sistema de mestres havia acabado, com Isagi começando a despedaçar após isso e nos mostrando Sendou, que mostrava se preparando para jogar após a sua leve lesão. Também nos mostrando Kurona, que não estava tão preparado assim para entrar no jogo, né? Com Noah mudando de ideia e decidindo chamar Kiora Jin para jogar na lateral direita. Enquanto Kiora se preparava, Isagi pede para Noah esperar um pouco, dizendo que caso eles fizessem aquilo, eles não venceriam. Dizendo que apesar de Kiora ser um jogador talentoso com capacidades individuais incríveis, eles precisariam de um jogador que os Ubers não conseguiriam prever. Alguém que possa criar novas jogadas e ideias na hora. E após Noah indagá-lo sobre seu argumento racional para aquilo, Isagi disse que o motivo no qual ele não queria Kiora era que Kiora não seria capaz de ajudá-lo a marcar um gol, e a única pessoa capaz de fazer ele se tornar o herói do jogo era Hiyori Yo, pedindo desculpas pro Kiora e dizendo que ele só precisava de uma peça, um companheiro que o ajude a marcar o gol da vitória. Mas o chá de Noah diz que não, já que aquele era um argumento infantil e emocional. Porém, Hiyori começa a dizer que caso eles tivessem mais jogadores capazes de ver o jogo de cima, então esses jogadores poderiam antecipar os movimentos de Isagi para dar suporte ao mesmo, consequentemente diminuindo o tempo que Isagi gasta pensando e aumentando a velocidade de sua jogada, dizendo que ele acreditava que aquela era a tática mais racional que eles poderiam usar para vencer ali, dizendo que iria ser a sombra do Isagi naquele jogo, com mais um flashback de Hiyori que dizia odiar o futebol por conta das expectativas forçadas nele por seus pais. Mas, naquele momento, pela primeira vez, Hiyori queria fazer algo por ele. Hiyori queria ver como ele iria se sair contra o mundo, pedindo para o seu mestre para que ele fosse colocado no jogo, enquanto pensava que pela primeira vez na vida ele iria acreditar em si mesmo, conseguindo ganhar a confiança de Noah e fazendo ele permitir a entrada de Hiyori, com o mesmo perguntando ao Isagi se ele estava bem com aquilo, com Isagi dizendo que não queria que fosse diferente e com ambos entrando em jogo. Mas antes voltávamos para Narigas, que mandava todos eles seguirem o Barou e usarem as táticas dele de uma forma que ele nunca imaginaria, dizendo que agora que Barou tem um time em mãos, ele precisava assumir a responsabilidade por isso. Mas Barou diz pro fóssil de dinossauro ficar quietinho no banco enquanto se vê sendo superado, com Narigas retribuindo e mandando ele transformar isso em uma vitória. Indo agora para Noah, que promete a Kiora que ele iria jogar na próxima partida, e que era para ele estar sempre pronto até lá, com Kiora aceitando de forma amigável e voltando para Hiyori, que agradecia por Isagi ter escolhido ele enquanto se alongava, com Isagi dizendo que não fez aquilo por ele, e perguntando se ele consegue usar a Metavision, com Hiyori confirmando e Isagi perguntando o que ele viu quando Snuff o havia parado, com Hiyori também respondendo e dizendo que ele teria feito o gol caso a bola fosse direto para o seu pé, com Isagi percebendo que ele realmente tem jogadas analíticas de alto nível e iria precisar delas agora. Com isso, Hiyori pergunta qual era o plano dele, mas Isagi diz que não tinha um, com Hiyori rindo e Isagi dizendo que ele não tinha outra escolha a não ser escolher Hiyori se adaptar e improvisar naquela hora, aproveitando a sintonia deles para explorar as aberturas da Ubers, dizendo ter 100% de certeza que iria vencer, com Hiyori batendo na mão de Isagi dizendo que eles iriam ler e analisar o campo com aquela Metavision, nos mostrando que Hiyori não odiava as expectativas que o Isagi colocava nele. Após isso temos mais conversadeira, mas agora sendo de Noah e Narigas, com Noah dizendo que estava surpreso que Narigas havia recorrido a táticas emocionais, perguntando se ele foi contaminado pelo entusiasmo e pela paixão dos pirralhos, com Narigas dizendo que até poderia ser, e citando Isagi enquanto dizia que entendia o motivo de Noah ter escolhido ele como seu protegido, já que ele havia um talento único, com Noah dizendo que também entende o motivo de Narigas ter escolhido Barou como seu protegido, já que ele está entre um dos melhores atacantes sub-20 do mundo, com Narigas ficando entusiasmado e dizendo que assim que viu aqueles dois jogando um contra o outro, ele lembrou imediatamente da rivalidade distorcida que Noah e Ego tinham antigamente. Mas o Noah não gosta nada disso e diz que quer ver pessoas melhores do que aquele maníaco do Ego, com Narigas dizendo que caso eles dois continuem a evoluir naquela velocidade, o sonho maluco do Japão de ganhar a Copa do Mundo um dia pode com certeza se tornar real. Agora era a hora da conversadeira de Ness, que começava a entrar em choque com a possibilidade de perder contra Isagi Barou,
Mas o meu mano Kaiser pergunta qual era daquela cara de idiota dele, mandando ele se acalmar, já que todo jogo havia uma abertura na qual eles poderiam explorar, acreditando fielmente que Saig iria derrotar Barou, e se baseando nisso, eles iriam destruir cada um deles no campo. E agora é a hora da última conversadeira de cada time, com Lorenzo dizendo para Barou que caso ele quisesse, ele poderia ficar com um dos seus dentes de ouro, já que ele nunca tinha visto Narigas fazer aquela expressão antes, então ele devia uma pro Barou, com Barou dizendo que naquele caso era para ele ajudar o Barou a marcar o gol da vitória, com todos os outros dos Ubers dizendo que agora estavam prontos para isso. Voltando agora para os jogadores da Bastard, que voltavam ao foco do jogo, enquanto o narrador dizia: "O palco está montado. Depois de uma briga de ataques e contra-ataques com gols sensacionais de ambos os lados, o Bastard Mountain e o Ubers vão empatando em 2-2. Quem irá marcar o gol da vitória e se mostrar como protagonista desse jogo?" Contando para Isag, que dizia que agora ele tinha todas as peças para marcar o gol e se tornar o herói daquele jogo, e que ele iria se aproveitar ao máximo das habilidades de criação de jogadas do Hiyori e dominar aquele jogo. Voltando para o narrador mais uma vez com o mesmo dizendo: "Senhoras e senhores, apertem os cintos. O último reinício de jogo da quinta partida da Liga Não Egoísta, Bastard Mountain vs Ubers, começa agora." A partida já começa com Kaiser, que avança e é desafiado por Barou, mas termina passando para Ness logo após ser provocado, com Ness se livrando de Barou e de mais dois jogadores que estavam à sua frente, tocando perfeitamente no pezinho de Kaiser, que avançava driblando pelo meio, enquanto usava seu Metavision de forma impecável, driblando mais um jogador da Ubers e chutando em uma frecha ridiculamente pequena, mas de repente Lorenzo aparecia e tomava uma bolada na cara, filho, com a bola indo pro ar, e quando a mesma vai cair nos pés de Sag, Oliver Aiko aparece e dá uma cabeçada usando sua Metavision, fazendo a bola ir pela primeira vez para Hiyori, que assim que toca na bola é parado por Barou, permitindo que Nico apareça e roube a bola também com seu Metavision, avançando junto de Sendou, e após todos perguntarem ao Barou o que fazer e o Barou dizer que iria usar todos para mostrar que é o melhor do mundo, Hiyori diz que isso estava em um nível completamente diferente e que não havia conseguido prever os Ubers por conta de suas habilidades incríveis, se perguntando como Isagi havia conseguido marcar um gol enquanto encarava aqueles monstros. Na verdade, como Barou, Isagi e Kaiser haviam conseguido marcar um gol naquele nível, chamando todos de malucos e se perguntando que tipo de lugar era aquele, se respondendo e dizendo que aquele lugar era bom pra um caralho, e que aquela era a primeira vez que eles experimentavam futebol daquele tipo. Agora, o Hiyori se lembra pela 20ª vez o quanto seus pais foram abusivos e o jogo recomeça com Sendou passando a bola para Barou, com o mesmo pegando a bola, e enquanto Hiyori pensava na habilidade que Barou havia conseguido de fazer os outros o seguirem, mesmo ele sendo um egoísta babaca, ele percebia que Barou emanava uma aura que fazia as pessoas acreditarem nele e o seguirem, pensando naquele ego e lembrando que nunca deu importância em ser o número 1 do mundo. Isso até o momento em que Hiyori viu um jogador que via o campo assim como ele, um jogador que mirava em ser o melhor do mundo, não importava o que, dizendo ter a chave para desbloquear o potencial máximo de Sag e dizendo que irá fazer um futuro em que Sag dominará o palco mundial, onde ele iria fazer de Sag 8 um rei, nos mostrando Nico passando a bola para trás mais uma vez em direção a Lorenzo. Porém, após Lorenzo, Kaiser e Sag lutarem pela bola, Lorenzo passa a bola para Barou, que se encontrava na esquerda bem em cima da marca do pênalti. Porém, como em um passe de mágica, e após pensar mais umas 500 vezes no seu passado triste, Hiyori aparecia e roubava a bola que iria para Barou, avançando com sangue nos olhos nessa página linda. Tudo isso enquanto dizia que iria junto do egoísta Isagi 8, avançando com o mesmo e driblando Sendou lindamente, fazendo um toque extremamente bizarro com a destreza sinistra, trocando passes entre Sag e Ukimiya enquanto avançavam para a grande área dos Ubers de forma majestosa, dizendo que a necessidade do próximo herói do futebol era um herói que mudaria a história do futebol, o herói que tem uma visão que só ele tinha, passando por 3 fucking jogadores como se não fosse nada, enquanto pensava que havia aprendido que uma produção de gols em massa não era a única forma de se tornar egoísta, e que Sag havia ensinado isso a ele, com essa página ridícula de linda, nos mostrando Hiyori coxudo se preparando para cruzar a bola para Isagi, descobrindo que o seu ego era ser um egoísta que orquestrava o jogo com seus passes, sincronizando a sua visão com o objetivo de Isagi e chutando a bola perfeitamente bem no pezinho do Isagi, que apesar de ser marcado pelo Aiko e pelo Lorenzo, dá um toque bem leve na bola e passa ela com extrema perfeição por cima de ambos, criando uma chance de chute bem atrás de Lorenzo e Aiko. Porém, logo em seguida, Michael Kaiser aparece antes que a bola caia no chão, fazendo com que Isagi entre em completo desespero, e agora sem nenhuma outra escolha, Isagi decide dar um chute em conjunto com Michael Kaiser, produzindo o primeiro chute duplo de todo o mangá do Blue Lock.
Mas, antes que possamos respirar, Barou, com a ajuda de Ryu, consegue proteger a bola com a sua perna, com Isagi e Hiyori percebendo que o ritmo do campo estava evoluindo mais rápido do que a tomada de decisão deles, com ambos percebendo que eles precisavam de mais uma peça para dominar aquele nível de jogo. Com o jogo avançando mais uma vez e nos mostrando Oliver Aiko, Kaiser, Isagi e Barou lutando pela bola como monstros, mas após a bola voar, Hiyori busca ela e Isagi diz que eles iriam fazer aquilo mais uma vez, com eles recomeçando o ataque mais uma vez e com Hiyori focando em ultrapassar as expectativas que o Isagi havia colocado nele. Porém, de repente Hiyori começa a lembrar mais uma vez de seus traumas, lembrando que as expectativas que ele odiava tanto agora estavam sendo mais uma vez pressionadas sobre ele, pensando em qual seria a resposta certa para tudo aquilo, nos mostrando uma imagem diabólica de Jinpachi Ego, que aparecia das sombras e perguntava a Hiyori se aquilo não era exatamente sobre o que se tratava ser atacante, com Hiyori entrando em choque e se perguntando se realmente o que faltava era o seu chute. Porém, em seguida vemos Isagi gritando para Hiyori trocar para ele, e Ego dizendo para ele chutar, nos mostrando o flashback de Hiyori conversando com Karasu e o flashback de seus pais mais uma vez, com o mesmo decidindo que por ter ficado com medo de ficar sozinho, ele nunca acreditou em si mesmo, e agora, mesmo que seja contra tudo e todos, ele iria acreditar em si mesmo. E caso ele tenha nascido para jogar futebol, aquele seu chute com certeza seria a sua resposta, chutando para o gol de forma absurdamente imprevisível, com a bola indo em direção ao gol em uma velocidade gigante. Entretanto, Sendou aparecia e colocava o pé na bola, com ela batendo na ponta do seu pé e sendo ricocheteada para a travessão e logo em seguida para o chão, com a mesma voando de forma infeliz, enquanto víamos o ego de Hiyori sendo quebrado tristemente. Isso se Isagi não estivesse lá despedaçando como sempre, em momentos que não faz sentido algum. E após isso, a bola vai em direção a Aiko e todos começam a brigar pela bola, com Hiyori pensando de forma extremamente triste sobre todas as situações que ele já havia sofrido e que ele havia cansado do futebol. E que agora que já deu tudo de si, ele conseguia finalmente dizer adeus ao futebol. Ou não, já que o Isagi dá um grito de guerra para Hiyori e manda ele ir mais uma vez, com Aiko passando perto dele e Hiyori ficando confuso por Isagi ainda confiar nele. Mas Isagi de repente começa a dizer para Hiyori não olhar, não pensar e enlouquecer e ultrapassar os seus sonhos mais malucos enquanto usava o seu instinto, mandando Hiyori pensar com seus reflexos. Exatamente o que Hiyori havia dito há tempos atrás pro Isagi, com Hiyori voltando a pensar que apesar de tudo que ele passou com seus pais, ele ainda queria atingir as expectativas que o Isagi tinha dele, e que desde que ele veio ao Blue Lock, Isagi esteve procurando por companheiros que pudessem ajudar ele a alcançar o seu gol, e é por isso que todo mundo ali estava sendo arrastado pelo ego de Isagi, e para não ser devorado por ele, todos evoluíam em um ritmo absurdamente explosivo, com Kunigami defendendo o gol de Barou e com a bola indo para Gagamaru, que joga a bola para cima, bola essa que voa para o céu azul. Bola essa que voa para Hiyori e Yo pela última vez nessa partida divina, com Hiyori dizendo que aquele iria ser o último ataque para o ego maluco e distorcido de Isagi. A partir disso, vemos Hiyori e Isagi avançando contra os jogadores da Ubers em um ataque berserker, com Nico percebendo tudo o que estava acontecendo, mesmo que Isagi e Hiyori tenham entrado em uma sintonia absurda, com todos ali percebendo que, assim como Kaiser, Hiyori também queria roubar o gol da vitória das mãos de Isagi, com Nico marcando Hiyori, mas com Hiyori jogando a bola para a direita após pedalar, e logo após isso levava a bola para a esquerda com seu pé, com Nico percebendo que Hiyori estava olhando apenas para a bola, com o mesmo planejando um chute, mas após a presença de Lorenzo, o mesmo fazia uma finta e jogava a bola para cima, passando por Lorenzo e Nico mais uma fucking vez. Porém, Barou aparece como quem já sabia que Hiyori apenas passaria a bola para Isagi, apesar de todos acreditarem que não. Porém, após Barou dizer que Hiyori era apenas um lacaio insignificante sem o Isagi, Hiyori diz que ele estava muito atrasado, já que Hiyori já conseguia ver o Isagi marcando há muito tempo, com Isagi avançando mesmo que sem a bola, enquanto passava de todos os jogadores que estavam naquele campo, ouvindo somente a sua Metavision, com todos pensando ao mesmo tempo, esses caras não estão nem olhando um pro outro, com Hiyori fazendo um cruzamento ridículo de bom com a sua perna esquerda, enquanto perguntava, você está aí? Egoísta. Pensando que se ele realmente fosse bom, na verdade, se eles realmente fossem bons, as visões deles de se tornarem os melhores do mundo iriam com certeza cruzar uma com as outras, e com isso, eles iriam além dos seus sonhos mais loucos, com Isagi marcando o terceiro gol da Basta Diamante em cima da Ubers e finalizando essa partida incrível.